Pensando aqui na jornada do SAP BP, que eu acho que tá bem interessante esse papo aqui para o pessoal entender. Imagino que você tem os inputs que vêm do RP. Então, você tem o estoque, as vendas realizadas, os dados mestres, você vai receber o cadastro de material, o cadastro de fornecedor, uma série de informações que vem para o IBP. E o output, né, o que o IBP volta para o RP, ele devolve o quê? Ordens de compra, ordens de produção, o que que ele devolve lá na ponta? O que que ele recebe, o que que ele Ele recebe tanto os dois inputs como o dado transacional e dado mestre, né? Então, se a gente for falar de dado mestre, cadastro de cliente, material, a planta, fornecedor, lead times, posição de estoque, que aí a gente vai um pouquinho para o dado transacional. Então, só complementando, né, para de repente, quem não conhece dado mestre, é algo mais estático e o dado transacional que vai variar ao longo do tempo, né? Então, esses dois inputs de forma macro, o IBP recebe do RP. Baseado nisso, a gente vai consolidar esses dados mestres na estrutura do IBP, naturalmente, as combinações, né? Então, você tem dado mestre simples, dado mestre composto, que é onde você vai juntando. E aí, o output, dependendo do módulo que você está trabalhando, mas se a gente pensar numa cadeia de ponta a ponta, né? Você vai receber o dado mestre, você vai ter sua base e vai começar a trabalhar com o dado transacional. Histórico de vendas, você faz uma previsão de forecast, de demanda. Quais são essas saídas? Obviamente, você vai ter uma demanda a médio e longo prazo, e quando você vai para um planejamento de estoques e de produção, o que você vai ter? Minha capacidade produtiva, o quanto eu vou ter planejado para compra, o quanto eu vou ter planejado de produção, o quanto que eu vou ter planejado de estoque. Isso vira dado transacional e você retroalimenta o RP. Lá no RP, isso que a gente está falando aqui é um planejamento. A gente pode ligar isso ao RP ou não. Tem muita gente que ainda no começo de projeto ou ainda para simular cenário, você não precisa necessariamente enviar esses dados para o RP, né? Você está trabalhando uma camada estratégica de planejamento. Então, ali ainda não é o real. Eu não vou executar aquilo, não vou confirmar aquilo, né? Aquela produção. O cara não vai fazer o apontamento de produção se eu não enviar um dado para lá. O cara não vai gerar um pedido de compra se eu não mandei minha requisição de compra para lá. Ele não vai alocar, posicionar o estoque no armazém se eu não mandar minha posição de estoque ou em dias ou em volumes para o RP. Então, você tem uma série de saídas ali do plano que você pode trabalhar apartado e, obviamente, depois conectar isso com o RP. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com estoques, a gente pode trabalhar, que a gente geralmente comenta, que é a política de estoque. Então, o quanto você vai armazenar, quanto você precisa ter de posição de estoque e em quantos dias aquele seu estoque vai cobrir a sua demanda. Então, essa é uma visão de planejamento já mais agregada, que o cara já sabe o quanto ele vai vender, o quanto ele precisa comprar e o quanto eu vou cobrir de estoque aquilo que eu estou prevendo. Então, eu preciso pelo menos ter uma semana, geralmente o pessoal fala, pelo menos ter uma semana de estoque posicionado, porque se dá um boom de vendas, verdade. eu tenho ali, né, meu estoque posicionado para evitar essa ruptura de estoque, que é perder venda por conta que você não tem o seu produto pronto, né? Então, o cara fala, então preciso ter 7 dias de política de estoque. Isso representa quanto em volume? Isso me representa quanto em custo? É isso que vai pesar. Então, você consegue ter toda essa visão integrada dentro do IBP, independente dos módulos, você consegue integrá-los ou trabalhar de forma separada também. Mas você tem essa visibilidade, o cara fala, pô, eu preciso dar uma apertada ali na minha produção porque eu vou vender. O comercial fez uma ação aqui de Dia das Mães, 3 meses antes, agora fevereiro, eu já tenho que planejar a produção para maio, para ter produto lá posicionado, baseado na minha previsão de demanda, que eu olhei ano passado, que eu olhei ano retrasado, e existe uma tendência, né? Então, essa tendência você tem que acompanhar. E essa retroalimentação com o RP, quando ela existe, quando você planejou, você faz aquele famoso planejado versus realizado. E aí, realmente, você consegue, por KPIs, entender se você está acertando ou errando muito sua demanda. Então, antes de você executar, de fato, você consegue ter uma visão de planejamento e falar, Fazer alguns cenários, alguns estudos, preciso né? melhorar aqui, preciso melhorar ali. Então, você consegue trazer essa visibilidade. Acho que o grande ganho da ferramenta é esse. Independente se, do ponto de vista do cliente, né, da empresa ou a consultoria, o consultor, eu acho que trabalhando em conjunto com relação a isso, de integração, de visibilidade, putz, a empresa tem um baita ganho. Deixa eu entender. Assim, é um software bem avançado, complexo nas funcionalidades. Imagino que deve ser algum um desafio para vocês como consultores, quando você chega numa empresa que tem dados muito ruins. Então, sei lá, o cadastro está duplicado, o cadastro de fornecedor faltando informação, o cadastro de cliente com vários buracos, endereço errado, enfim, prejudica mesmo. Se você tiver uma base de dados muito ruim,
isso vai prejudicar a execução do projeto, pode até, em último caso, inviabilizar um projeto de IBP? Pode, é um ponto crítico e acho que ao longo do tempo as empresas foram percebendo isso, sabe? Então, acho que antigamente não tinha essa atenção que acho que hoje tem. Recentemente a gente fez um projeto que o coração ali do projeto não era nem tanto o IBP, era realmente essa base de dados, tanto da doméstico quanto da tradicional. Você ter isso muito bem centralizado, saber onde pegar, saber onde buscar informação. E existe muita empresa que você tá com os dados tudo, né? Você sabe como é que é, tudo picado, tá no SAP, tá numa base SQL, tá num sistema externo, você tem que juntar, fazer join, fazer todo um trabalho para chegar no que o IBP precisa, né? Então, assim, centralização de dados, manutenção de dados, a governança, acho que como um todo, né? Isso impacta muito, onera tempo, onera consultor, porque você tem um consultor especializado nessa integração. Então, tem ferramenta nativa que conecta o IBP ao RP em outros sistemas. Então, você tem uma camada intermediária para você tratar esses dados, para conseguir transformá-los no que o IBP lê. Porém, se essa base aqui não tiver, né, que a gente fala que é o garbage in, garbage out, né, essa sujeira, esse lixo do outro lado, cara, você tem um trabalho enorme, retrabalho, impacta cronograma, impacta go live. Esse ponto que você citou, acho que é bastante importante, porque você é o segundo especialista SAP que a gente trouxe aqui, no episódio anterior, que daqui a pouquinho vai para o ar. A gente trouxe o Marcos Lacerda, especialista SAP também, e ele comentou esse ponto que as empresas começam a acordar da importância da qualidade dos dados. Elas começam a identificar, eu tenho um problema e eu preciso começar a buscar uma ação. Acho que é um cenário bem diferente, talvez de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que era essa preocupação com a qualidade do dado era menor. Então é bacana saber que está, aos pouquinhos, né, isso está mudando.